Geopolítica, a guerra comercial entre os gigantes do mundo. O que isso tem a ver comigo e com você? Este é o tema do Papo é Especial. Olá, meus amigos, minhas amigas. Nunca pensei que estaria aqui mais cedo, mas estou aqui porque o programa Papo ele tem como objetivo ajudar as pessoas a entender. Guerra comercial de tarifas. O que isso tem a ver? Bem, gente, por incrível que pareça, muitas pessoas têm olhado, têm conversado com uns e com outros, e eu notei a dificuldade que as pessoas têm de enxergar o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. E tem, diretamente. Eu começo falando, mas sempre pelo beabá, né? Nós vivemos numa época em que tudo no mundo hoje é rodante, né? O que produz no Brasil vai para um país, naquele país ele é processado, ali já vai para outro país, já passa por outro processamento, daqui a pouco volta para nós de novo e assim vai. Isso é chamado de globalização econômica. Então, o que acontece? Nós temos hoje no nosso mundo em que nós vivemos, no nosso país, na nossa cidade, dentro da nossa casa, uma série de coisas, equipamentos, principalmente equipamentos de tecnologia, que eles não têm mais nome de fronteira. O que é nome de fronteira? Nome de fronteira é quando eu falo assim para você, isto foi produzido nos Estados Unidos, isso foi produzido no Brasil, isso foi produzido na China, isso foi produzido no Uruguai, isso foi produzido na Guatemala, isso foi produzido na Tailândia. Quando nós, antigamente, antes dessa globalização ganhar toda essa teia que nós vemos hoje, quando você comprava uma roupa e estava escrito na etiqueta Made in Taubaté, significava o quê? Que o tecido foi fabricado em Taubaté e a roupa, modelagem da roupa, corte, modelo, design, foi feito em Taubaté e chegou até a tua casa através da loja. A produção era toda feita no país. Com a globalização, o que aconteceu? Principalmente na tecnologia. Tecnologia das máquinas, tecnologias de equipamentos de ponta. É necessário determinados tipos de metais preciosos, que são assim chamados, para a fabricação. E aí o que acontece? Tem países que é rico de determinados tipos de minérios e que é extremamente necessário para a produção de chips, de semicondutores, na produção de produtos na utilização de produtos que vão utilizar essa matéria bruta para transformar ela, por exemplo, no celular que você está me vendo e me ouvindo, no touchscreen do seu tablet, do seu ultrabook, o seu próprio computador, né, cheio de semicondutores, de placas, o touchscreen do seu micro-ondas, da sua geladeira, a fritadeira elétrica é touchscreen. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais a tecnologia ela entra dentro da tua casa, no teu carro, no teu celular, mais material precioso ele é preciso para a sua fabricação. E aí o que acontece? Nós temos dois pontos. Nós temos conhecimento da tecnologia de um determinado país e o minério de produção deste equipamento em outro país. Como que era feito isso? Por exemplo, nós sabemos que, suponhamos, no Brasil nós temos uma alta produção de lítio, que é extremamente importante para baterias de carro, baterias de celular, tudo que usa bateria vai lítio. Né? Estão agora procurando outras maneiras de substituir o lítio como bateria, mas até então lítio é bateria para tudo, é para carro. Aí o que acontece? Quem tem a tecnologia de produção de carros elétricos? Até então era a Tesla e agora a BYD e outras marcas na China. O que o Brasil faz? Ele exporta o lítio bruto
para esses países, Estados Unidos ou para a China. Lá ele é processado para a fabricação do lítio, que vai nos carros, que vai nos notebooks, que vai nos tablets, que vai nos celulares, que vai nos smartwatch, que vai nos relógios, que é bateria de lítio, e volta para nós processado em equipamento. Agora vem o problema da guerra das tarifas. Quanto mais tarifa um país cobra do outro, mais caro vai se tornando para a pessoa comprar um equipamento. Eu vou dar um exemplo para vocês por que o Pato Donald está fazendo tudo isso. Por muito tempo, durante acho que os últimos 20, 30 anos, as grandes empresas dos Estados Unidos foram migrando para fora do país. Elas são de origem dos Estados Unidos, mas as suas linhas de produções foram migrando para fora dos Estados Unidos porque a taxa tributária, o preço do mercado é alto, é caro, é dispendioso. Então, o que eles fizeram? Eu vou olhar para fora dos Estados Unidos, vou buscar países onde, infelizmente, o povo é pobre. Eu falei da questão da exploração, lembra que eu falei da Nike, em alguns episódios para vocês, Nike, Diadora, Puma. Eles vão naqueles países onde a pobreza é maior, instala-se sua fábrica, faz a sua produção lá, porque lá é mais barato o custo, e eu trago aquilo já processado para os Estados Unidos e vendo a preço de mercado. Por que uma empresa faz isso? Lembre-se, gente, uma empresa existe para quê? Para dar trabalho? Para bem-estar social? Para trazer dignidade para o homem? Uma empresa é feita para dar lucro. Única e exclusivamente dar lucro. Então, se ela quer dar lucro, ela precisa ter um baixo custo de produção para poder lucrar o máximo possível com aquele produto finalizado. Então, o que acontece? O que acontece com essa guerra tarifária? Eu vou dar um exemplo para vocês. Me parece, não tenho certeza, mas eu vou falar assim meio genericamente, porque eu não me aprofundei nisso. iPhone. O iPhone nos Estados Unidos é vendido em média entre $1.000 e $1.200. É considerado caro para os Estados Unidos. Para os norte-americanos, para os estadunidenses, $1.200 no smartphone é caro. Nós pagamos 7, 8, 9, 10, 12 mil no iPhone. Reais, né? O que acontece? Só que a Apple, ela não fabrica o iPhone nos Estados Unidos. O iPhone é fabricado lá na Tailândia, Indonésia, Singapura, na Ásia. Por quê? Porque o custo de produção é barato. E eu vendo no mercado americano e no resto do mundo a preço de mercado. Então, o que acontece? Por que a Apple ela é uma das empresas mais ricas do mundo? Por quê? Por exemplo, eu comprei esse produtinho aqui. Eu paguei, suponhamos, R$100. Não foi isso, né? R$100. Só que para o fabricante, dos R$100 que eu paguei, para o fabricante custou R$10. Ela vende a 50 e quem comprou por 50 bota 100% em cima e vende por 100. Então, quem que realmente lucrou com esse produto? Foi quem fabricou. Por quê? Porque ela não colocou 100%. Se custou R$10 a produção, 100% seria 20. Se ela colocou a R$50 para revender, ela resolveu ter 500% de lucro em cima. Por quê? Porque foi um custo barato, a produção dele foi barata. Agora, o mesmo produto fabricado nos Estados Unidos custa, suponhamos, se lá custou R$10, nos Estados Unidos custa 50, eu já vou ter que vender por 100. Eu não vou poder vender como eu fazia antes, botar 100, 500% em cima, porque vai ficar muito caro e não vai vender. Então, meu lucro diminui. É basicamente isso que está acontecendo. Nós estamos vendo essa guerra de tarifas, está encarecendo as coisas por conta disso. Nós não temos hoje na indústria, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não existe mais supremacia de produção. Por quê? Por exemplo, carro. Até os carros hoje a combustão. Você entra no bendito do carro, o painel é touchscreen. O carro só falta falar para você: oi amor, tudo bem? Como é que você está? Onde te desejo hoje, meu querido? Só falta falar isso para você. Isso é tecnologia, de ponta, aliás. Mesmo que seja um carro a combustível, que usa gasolina, álcool, ou como é que fala? Híbrido.
mas existe uma tecnologia nele. Da onde que vem essa tecnologia? Tem pedaços de semicondutor vindo dos Estados Unidos, da China, da Tailândia, do Paraguai, feita no Brasil. Você junta os componentes e monta o equipamento, bota no carro, tá lá bonitinho. Você não consegue mais saber a origem, da onde vem os equipamentos para a construção daquele painel que você vê nos carros híbridos. E se for no carro elétrico, então ele é totalmente, então nem se fala, é totalmente pedaço de cada coisa do mundo de tecnologia, é montado em um lugar e é revendido. Quando nós colocamos tarifas sobre essas coisas, o que acontece? Na transação de compra e revenda dessas coisas, elas vão encarecendo. No final das contas, um produto que era para custar 10, vai custar 50, vai custar 100, vai custar 200, porque vai depender de como está sendo a transação da produção. Porque imagina, eu vou dar o exemplo do lítio, ele saiu daqui bruto, pagou taxa, chegou na China, virou baterias, vai vir para o Brasil, você comprou as baterias para ser revendido, vai ter taxa. Chegou aqui, você vai comprar essas baterias, elas precisam ser melhoradas. A gente conseguiu a tecnologia melhorando essas baterias. Alguém quer recomprar essas baterias, volta para lá taxa. Aí daqui a pouco cria-se um equipamento que nós precisamos consumir aqui no Brasil. Então nós vamos importar esse equipamento, volta para o Brasil, equipamento com a bateria que nós fizemos, taxa. Então o que acontece? Taxa, 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 taxa e taxa. Então o que acontece? Essa taxação está tornando as coisas inviáveis. Inviáveis. Há um estudo que, se essas taxas continuarem do jeito que os Estados Unidos está praticando no mundo e o mundo em retaliação, um exemplo da iPhone, custa entre $1.000 e $1.200. Se a empresa amanhã começar a produzir dentro dos Estados Unidos iPhone, só a produção com taxas do jeito que está, ele ultrapassa os $20.000, dando risada o preço final. Já é caro 1.000 e 1.200, agora imagina $20.000. Para os países fora do Brasil, então esquece, né? Esquece iPhone, acabou, não precisa nem lembrar que essa marca existe. Por quê? Porque vai estar fora do padrão de qualquer pessoa. Só quem é milionário vai poder ter. Só que tem um lado bom também dessa história. Quando começa a ter muita disputa, você abre mercado para outras marcas tão boas quanto. E que não vai custar um rim, um fígado ou o coração da pessoa. Cabe a nós hoje pensarmos exatamente como nós estamos consumindo as coisas. Isso vai de alimentos a produtos eletrônicos. Procure ver, quando você for para o seu supermercado fazer compra, procure olhar da onde está vindo aquele produto. Se ele está sendo fabricado no Brasil ou se está vindo de fora. Se ele estiver sendo fabricado no Brasil, beleza, você não tem taxa nenhuma porque está sendo produzido dentro do Brasil. Mas se vem de fora, procure ver se você acha um produto similar nacional. Porque você vai pagar caro simplesmente porque aquele produto veio de fora por causa da guerra tarifária. E quem paga é você, sou eu, não adianta. E não tem como a gente correr. Por que não tem como a gente correr? Como eu falei, micro-ondas, tem liquidificador que é touchscreen, tem cafeteira que é touchscreen, fogão hoje por indução que é touchscreen, geladeira que é touchscreen, a televisão da sua casa tem semicondutores, tem tecnologia de ponta, notebook, celular, tablet, fone de ouvido sem fio, telefone sem fio, porque ninguém tem telefone em casa ainda, de linha, telefone sem fio é tecnologia de ponta, ar-condicionado, touchscreen, aquelas cortinas que você aperta botãozinho, né, com o controle remoto para abrir e fechar sozinho, é tecnologia de ponta. A Alexa da vida, as casas inteligentes, é tecnologia de ponta. Tudo isso vai sofrer impactos de impostos grandes nessa guerra tarifária. E quem perde é você e eu. Por quê? Porque somos nós que compramos, somos nós que vamos pagar por isso. O fabricante, o que ele faz? Taxou? Ele precisa lucrar. Então, se ele pagou R$5 a mais para produzir, ele vai colocar esses R$5 a mais em cima da produção. Quem comprou já vai comprar com mais caro. E ele vai ter que revender aquilo para lucrar. Então, até chegar em você e em mim,
quantas taxas e sobretaxas de lucro aquele produto sofreu. Porque, afinal de contas, como eu falei, nós vivemos no mundo de comércio, o capitalismo é para dar lucro. Se você compra um produto para revender aquele produto, você quer lucrar com ele. Então, o lucro já começa na linha de produção e ela vem caminhando até chegar em você. Você é o consumidor final. Até chegar em mim, em você, quantos porcentos de lucro foram colocados em cima daquele produto desde que ele saiu da linha de produção até chegar em você? E aí, volto. Como nós estamos falando de geopolítica, não estamos falando de política partidária, geopolítica é uma coisa bem diferente. Essa guerra tarifária é justamente um quebra de braços sobre o poder. Porque o que aconteceu? O que o Donald Trump quer fazer? Ele quer que as fábricas que são de origem norte-americanas, que são dos Estados Unidos, voltem para dentro dos Estados Unidos. Porque elas foram para fora. Elas são dos Estados Unidos, mas elas estão para fora. Quer que volte. Só que isso não vai acontecer do dia para a noite. Por exemplo, a Apple, que está lá na Índia, a Nike, a Diadora, a Puma. Existe a fábrica e existe um monte de mini fábricas ao redor dessa fábrica maior que prestam serviço para elas. Já foram construídos dessa forma para agilizar a produção e baratear custos o máximo possível. Essa logística de produção teria que ser reproduzida nos Estados Unidos. E você acha que da noite para o dia, por exemplo, a Apple resolve, vou voltar para os Estados Unidos então. Ela volta para os Estados Unidos. Quanto tempo vai levar para criar dentro dos Estados Unidos a mesma logística que ela tem em Singapura, que ela tem na Tailândia, que ela tem na Indonésia? Não vai ser da noite para o dia. E mesmo que ela volte com a produção, ela vai enfrentar o problema mais grave, que é o custo de produção dentro dos Estados Unidos. As tarifas de produção industrial dos Estados Unidos são caras, elas não são baratas. Por isso que as empresas elas fogem. Eles resolveram sair de lá para poder maximizar lucro, mesmo da desgraça dos outros. Né? Porque quando você vai para um país muito pobrezinho e sabe que você pode explorar a mão de obra daquele povo, você trabalha escravo. Existe uma teoria, existe uma discussão muito ética sobre isso, criminal sobre isso. Eu espero que o mundo resolva isso o mais rápido possível. Quem sabe com essa guerra tarifária, essa nojeira dessa exploração seja desmascarada e quem sabe começam a dar um pouco mais de dignidade ao trabalhador, à trabalhadora. Mas enquanto isso, nós temos que entender o seguinte: afeta a minha vida e a sua vida, porque agora temos que olhar para tudo que tem dentro da nossa casa, que é tecnologia, olhar com mais cuidado. Por exemplo, você que está me vendo e me ouvindo, está pensando em trocar de smartphone? Troque agora. Não espere daqui a 2, 3 meses, porque a gente não sabe o que vai ser daqui a 2, 3 meses. Por exemplo, produtos que sofrem depreciação. Você compra um S25. Ele começou por 5 mil, 10 mil reais, suponhamos. É claro que com o passar dos meses ele vai diminuindo de preço, depreciação do produto, isso é natural, até chegar num valor que nós chamamos de confortável. Vou falar confortável, não vou dizer que ele é ótimo de compra, mas confortável. Chegou nos 5 mil. É barato? Não, mas você paga em 10 vezes de 500 reais. É um valor confortável. Não é barato, mas não vai te escalpelar a sua vida. Você não vai passar fome, dependendo, é claro, do seu salário, obviamente, do seu ordenado. Mas com essa guerra de tarifas, isso não pode não acontecer. Ela pode se estabelecer num preço padrão alto e ficar. Por quê? Porque a questão do lucro. Lembre-se, se eu estou comprando coisas caras para produzir, eu vou ter que manter o meu valor naquele patamar, porque eu tenho que lucrar. Então, a taxa de depreciação ela pode demorar muito mais tempo para acontecer ou não acontecer. E essa taxa de depreciação é com tudo, não é só celular. É celular, é televisão, qualquer eletrônico ele sofre. Qualquer eletrônico de ponta ele vai sofrendo depreciação com o passar dos meses. Por quê? O que acontece? Suponhamos, eu sou uma Casas Bahia da vida. Eu tenho 5 mil lojas. Eu vou lá, eu ligo para a Samsung, eu quero comprar o S25. Eu quero 100 mil unidades. Então, 100 mil unidades vai vir para mim, eu vou distribuir esses 100 mil smartphones entre as minhas lojas. Eu só vou comprar outro lote de celulares novos da Samsung quando eu vender esse primeiro. Se eu não vender, eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Então você consegue compreender que isso afeta a produção?
Se está muito caro, eu não consigo vender, então eu também não vou comprar do fabricante. Se eu não vou comprar, o fabricante vai ter mais dificuldade para vender. Se ele vai ter dificuldade para vender, ele vai começar a produzir menos. Se ele produz menos, ele vai começar a mandar a gente embora. Porque o que interessa para uma empresa é lucro. E ela tem que ter lucro. E para ela ter lucro, se ela tiver que mandar a gente embora, ela vai mandar. Ela vai mandar. Então, começa por aí as engrenagens. Nós temos que compreender. Olhe dentro da tua casa, olhe dos teus planos. Se você quer comprar, trocar de smartphone, troque agora. Eu quero trocar de televisão, troque agora. Eu quero trocar de micro-ondas, troque agora. Tudo que é componente eletrônico da sua casa, se você deseja trocar ou comprar um novo, compre agora. Porque a gente não sabe como que vai estar as coisas amanhã. Amanhã pode estar o triplo do preço, 5 vezes, 6 vezes o preço. Porque nós não sabemos aonde vai, até onde vai essa guerra geopolítica tarifária. É uma guerra de controle de poderes e de gigantes que não vão baixar a cabeça, nem China nem os Estados Unidos. E nessa guerra, quem está no prejuízo somos nós. Quem está na linha da dianteira nesta guerra é a China. Por quê? Porque com o passar das décadas, ela conseguiu não apenas se industrializar rápido, criar a sua própria tecnologia, mas estender os seus braços sobre o mundo. As parcerias econômicas que a China tem pelo mundo são parcerias fortes, consolidadas e que juntos há uma troca. Não à toa que existe BRICS. Aliás, eu falo hoje para vocês, se essa guerra tarifária continuar do jeito que está indo, a solução do Brasil é apostar com todas as fichas no BRICS. Por quê? Porque os países que fazem parte do BRICS podem comercializar a taxa zero. Livre comércio entre BRICS. E aí o que acontece? Se é livre, se não tem taxa, você não vai pagar mais caro no produto. E se ainda for negociado sem ser dólar, tirar a desdolarização de vez, quando for negociado em outra moeda ou em moeda nacional, como é a proposta, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque aí você vai ter as taxas do país. Não essa guerra de taxa sobre taxa sobre taxa sobre taxa. Lembre-se, gente, quando nós falamos de geopolítica, ela mexe conosco. Este é um exemplo prático que nós estamos vendo na carne, hoje, aqui e agora, o que é uma geopolítica. Às vezes são coisas tão distantes da nossa vida, porque parece tão difícil na geopolítica. Que palavrão é esse? Agora vocês estão entendendo e vendo na carne o que é geopolítica e o que ela pode fazer de bom e de mal na minha, na sua, na nossa vida. Pense, gente, o que eu deixo para vocês nessa guerra tarifária é: pense, olhe para a tua casa, olhe para aquilo que você deseja comprar. O momento é agora. Não deixe para depois, porque o depois pode não acontecer. Você vai ter o dinheiro, mas você não vai... Ou você não vai ter o dinheiro porque o produto vai estar estratosfericamente caro, ou você vai ter o dinheiro, mas não vai ter o produto. Porque o produto não vai ser comercializado, porque não tem venda, ou não tem produto, ou ficou inviável produzir porque ficou muito caro. Nós estamos diante de N variantes por conta dessa guerra tarifária. Eu sei de hoje. Hoje, o que você precisa na tua casa? Trocar, melhorar, mudar, estragou, que é novo? Compre agora. Aproveite o momento enquanto nós estamos no começo dessas guerras tarifárias e ainda tem produto nacional dentro do nosso país que já comprado, já foi pago os impostos, não está vindo remessa nova. Porque se vier remessa nova, os preços vão subir, porque elas vão vir cheias de tarifas, cheias de impostos, por causa desta guerra de poder global entre os Estados Unidos, que está em falência declarada. Qualquer cientista histórico político sabe disso, que desde o começo do novo milênio, os Estados Unidos vem decaindo e a decadência dos Estados Unidos já é notório, e a ascensão da China como nova potência é uma ascensão firme, forte, e qual é a palavra que me fugiu da cabeça agora? E irreversível. Não vai mudar. Por quê? Porque a China se estruturalizou de uma maneira que todos aqueles que fazem partes, que são parceiros comerciais da China, ganham junto com ela. Ela ganha muito? Ganha. Mas os outros também ganham. De diferente da política que os Estados Unidos vinha propondo, que só ganhava ele. Só ele que ganhava, só ele que lucrava, só ele que se dava bem e os outros que se lasquem. Era os escravos de produção e de consumo, para lucrar, para dar lucro exacerbado somente para os Estados Unidos.
A política da China é a política do ganha-ganha. Eu ganho, se você está comigo, você ganha junto comigo. Então, por isso que ela é o país que veio para dominar a geopolítica econômica para ficar. Porque quem vai estar junto com a China está ganhando também, está lucrando também. Por isso que essa guerra tarifária que estão tentando fazer é para dar os Estados Unidos está tentando dar um cavalo de pau, né, nessa situação, para tentar reverter e voltar a ter o poder que ele tinha no passado. Só que o tempo está passando, os Estados Unidos demorou para enxergar que estava em decadência, até que a decadência bateu à sua porta, e agora, com o novo governo, a decadência está escrachada, estão tentando correr atrás do prejuízo no finalzinho do segundo tempo. E aí, como num jogo que nós conhecemos, como qualquer jogos, né, que nós conhecemos, no finalzinho do segundo tempo, muita pouca coisa se consegue fazer. E isso quando se faz algo de bom. Na maioria das vezes, só é pior. E é o que está acontecendo. Os Estados Unidos, com essas políticas malucas, está afundando cada vez mais a economia do país. E eu, sinceramente, eu fico preocupado com o povo dos Estados Unidos, porque eles nunca viram o que é inflação, eles nunca viram o que é uma recessão. Nós como brasileiros, nós já vimos várias recessões, várias crises econômicas, e continuamos de pé, lutamos, sacudimos a poeira, coçamos a cabeça, não dá para comprar dois, compra um e meio, não dá para comprar um e meio, compra um, e assim vai indo. Nós sobrevivemos. Agora, os Estados Unidos nunca foi assim, eles não conhecem recessão, estão conhecendo agora o que é uma recessão econômica, o que é inflação, e o que é desemprego, o que é você trabalhar igual um maluco e o dinheiro que você recebe do seu ordenado, seja qual for o valor, você chega numa loja, você chega onde você quer comprar e o que você deseja comprar, você não consegue comprar porque o teu dinheiro não dá para comprar tudo. Aí você é obrigado a escolher o que vai e o que fica, né? É assim que nós fazemos na maioria das vezes, né? Nós escolhemos o que é essencial primeiro e depois o supérfluo, vamos assim dizer, né? Primeiro vem o essencial e depois o supérfluo. Eles vão ter que começar a ver isso, coisa que nós já vivemos há muito tempo. Eu falo para as pessoas não acreditam, né? Por exemplo, aqui em casa, não só por causa da associação, né? Eu já falei isso para vocês, né? Aqui em casa, a primeira coisa é pagar as contas, todas as contas. Segunda coisa, comprar as necessidades dos gatos, que é a minha obrigação. Tudo que é deles eu compro. Depois vem nós, né? Que é a compra da casa, e aí vai, por aí vai. São guias de necessidade. Primeiro, pagar as contas. Conta paga, você tem crédito. Porque dinheiro você não tem todos os dias. Mas se o seu nome é limpo, você tem crédito. Né? Então, primeiro, contas em dia. Segundo, as necessidades da associação estão todas sanadas. Ração, areia, material de limpeza e higiene da casinha, do lugar onde eles habitam. Depois vem a compra da casa. E por último, as minhas necessidades individuais de cada um. Roupa, calçado, né, médico. É uma questão de necessidade. Então, é essa postura que nós temos que ter hoje com o nosso dinheiro. Olha dentro da tua casa. Se tem alguma coisa que você quer comprar, agora é o momento. Não deixe para depois. Este foi, eu espero que eu possa ter neste curto, 20 e poucos minutos, ter explicado para vocês o que é geopolítica, o que está acontecendo na geopolítica atual e como elas podem estar afetando a tua vida e a minha vida. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua.
E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.